Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Começamos hoje uma nova série de mensagens. A fé humana e a resposta divina é o título dessa série. Como vocês sabem, toda primeira pregação sempre é explicativa por onde seguiremos ao longo do mês. Esse mês tem 5 domingos, então serão 5 reflexões sobre a fé humana e a resposta divina. Esse título, ele me veio de uma questão que eu lido assim de maneira muito pessoal. Semanalmente, eu recebo dúvida dos meus estudantes sobre questões mais diversas. E eu observo, na grande maioria das vezes, que eles nunca ficam satisfeitos com as respostas. Professor, esse versículo aqui da Bíblia, o que significa? Aí eu faço uma pesquisa, respondo para o estudante e vejo assim que eles ficam meio que... Poxa, eu esperava um negocinho assim a mais, tipo uma revelação, ia somar alguns números, ia falar alguma coisa assim angelical que ninguém sabia. Foi muito óbvio. Por isso que eu não gosto tanto de responder perguntas dos estudantes, porque boa parte deles não está de fato interessada em ouvir uma resposta. E eu percebi que isso também se refere às nossas necessidades e aos nossos anseios pessoais. Muitas vezes nós queremos ouvir do Senhor uma resposta, mas não ficamos satisfeitos com o que o Senhor responde. O Senhor diz uma coisa e a gente fica... Tá, mas eu queria ouvir outra resposta, então o que eu vou fazer? Eu vou insistir um pouco mais. É isso que eu vejo acontecendo com muita frequência. Uma pessoa que está extremamente desejosa por ouvir uma resposta do Senhor, que então vai até Deus perguntar a resposta, apresenta ao Senhor as suas orações, e na cabeça da pessoa o que acontece? Ela já mentalmente visualiza a resposta, né? A gente ora de manhã e já sai para trabalhar esperando o milagre, porque nós nos movemos por fé e não por vista, não é isso? Então a gente ora de manhã e já sai pensando: nossa, eu vou voltar de casa do trabalho para casa de carro, já pensando que o carro vai nos encontrar lá, na porta do emprego. Nossa, eu vou voltar com um bolso cheio de dinheiro. Eu vou voltar até andando, porque eu vou estar curado da minha enfermidade. Então a gente apresenta a Deus as nossas petições e já começa a visualizar na nossa mente como que a nossa vida vai ser melhor, porque o Senhor vai realizar os nossos pedidos. Esse roteiro mental faz parte da vida de todos nós. A gente fica simulando, né? Como vão ser as coisas quando o Senhor nos atender. Só que o que nós descobrimos na prática é que nem todos os nossos pedidos são atendidos do jeito que a gente espera. Não é difícil encontrar uma pessoa que tem algum tipo de frustração do tipo: eu pedi ao Senhor uma coisa e nunca recebi. O que fazer então quando nós não temos as nossas orações atendidas? O que fazer quando a gente pede para Deus uma resposta, pede para Deus uma direção, pede para Deus fazer alguma coisa e não acontece? Essa é a fé humana, ir até Deus para pedir. E a resposta divina é: não deu o que a gente queria. Como que a gente lida com isso? Geralmente as pessoas reagem de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ao grupo daqueles que procuram o culpado. Quem é o culpado por Deus não ter me atendido? O culpado pode ser outras pessoas, porque eu falei para alguém, eu contei os meus sonhos e, como José, alguém botou mau agouro, alguém botou mal olhado, alguém falou mal de mim. Então a gente primeiro procura um culpado. Ou então o culpado é nós mesmos. Nossa, será que a minha oração não foi atendida porque eu acordei com o pé direito e pisei com o pé direito e deveria ter pisado com o pé esquerdo? Então a primeira reação nossa ao ter os nossos pedidos não atendidos é ficarmos frustrados para procurar um culpado. Mas além do culpado, há também aqueles que procuram a resposta do sacrifício. Sabe por que as minhas orações não foram atendidas? Porque eu ainda não fiz uma coisa que Deus está esperando que eu faça.
A hora que eu descobrir o que Deus quer que eu faça, aí vai acontecer. Então a gente fica como se fosse uma luta pensando que Deus vai nos pedir qualquer coisa a qualquer momento, e o que Ele nos pedir, no final daquilo tem o pote de ouro que a gente tanto esperava. Então a gente fica esperando que Deus nos peça um sacrifício, e às vezes nós mesmos dizendo qual é o sacrifício. A gente está na rua e pensa, eu acho que Deus está me pedindo para me ligar para fulano e pedir perdão. Quando eu fizer isso, as coisas vão acontecer. E a gente começa a simular qual sacrifício nós precisamos dar ao Senhor para que finalmente Ele nos responda. Por fim, aqueles desencorajados, que já tentaram de tudo, não sabem como as coisas com Deus funcionam e preferem então não incomodar Deus com isso. Eu tenho tantas coisas para pedir, mas eu escuto tantas frustrações que eu acho que eu não vou pedir nada. Vou ficar aqui na minha quieto. Geralmente são essas três reações mais comuns nas pessoas: ou procurar um culpado, ou procurar um sacrifício, ou simplesmente desistir e dizer, não deu, então bola para frente, vamos seguir a vida. Essa série de mensagens deseja refletir exatamente nesse cenário. De um lado nós temos a ansiedade humana, todos nós com as nossas questões pessoais, que precisamos ser respondidos pelo Senhor, que precisamos ser ouvidos pelo Senhor. Do outro lado, a resposta divina, a maneira como o Senhor responde às nossas petições. A minha intenção ao longo do mês é tentar mostrar para você onde estão os problemas desta relação pedido e resposta. E como que a gente vai amadurecer de maneira que a gente construa uma fé mais saudável, uma fé que a gente tenha convicções que estamos sendo cuidados pelo Senhor. A pregação de hoje, eu quero mostrar para vocês exatamente como nós fracassamos já no pedido. E aí eu separei para vocês 2 versículos da Bíblia que falam muito sobre a maneira como nós costumamos pedir as coisas para o Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, são 2 versículos que falam sobre erros que nós cometemos enquanto estamos orando. Então veja que aqui já está o primeiro problema. A gente precisa de uma resposta, mas será que a gente está sabendo pedir? Imagine essa cena familiar. Você quando era criança, você chega para o seu pai num momento inoportuno para pedir uma coisa. O seu pai chegou do trabalho com dor de cabeça, cansado, nem tomou banho, nem jantou, e você vem fazer um pedido importante, e ele lhe dá um não. Isso é momento para estar pedindo essas coisas? Mas você tem aquela sabedoria de pensar, vou esperar papai jantar, botar o pé para cima do sofá, quando ele estiver quase sonolento, que eu sei que ele está mais maleável, eu vou lá conversar com ele. Eu quero mostrar para vocês que este ato de ir até o Senhor apresentar os nossos pedidos, ele é importante. E por isso que eu queria começar com esses 2 textos. Começo com o versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Jesus está dando aos seus discípulos orientações sobre oração. Como que eles devem orar e como que eles não devem orar. Nesse versículo, Jesus fala que enquanto eles estiverem orando, eles não devem repetir frases vazias sem parar. É isso que vocês não devem fazer. E aqui tem uma pergunta importante que a gente precisa tentar responder. Por que que uma pessoa, quando estiver orando, ela não pode fazer uma oração repetindo frases vazias sem parar? Vocês estão descalibrados, né? A continuidade do versículo diz que os gentios oram assim para tentar convencer as suas divindades dos seus pedidos. Ou seja, quando nós repetimos palavras ao Senhor de maneira insistente, nós achamos que podemos persuadir o Senhor a responder às nossas orações,
por meio da nossa argumentação. A palavra gentil que aparece aqui, que ele está se referindo, quem ora assim são os gentios, é uma palavra dentro do mundo judaico para se referir a um pagão. Alguém que não é um judeu, alguém que não guarda fé no Deus de Abraão. O problema que Jesus está apontando aqui é uma maneira de orar praticado pelos pagãos, que também pode ser praticado pelos seus discípulos. E qual é essa maneira? Tentar convencer o Senhor pela quantidade de palavras que nós pronunciamos. É assim que oram os pagãos. Eles querem convencer a sua divindade por meio da argumentação. Agora, de maneira prática, como é que um pagão fazia isso? Na prática, isso era feito de duas maneiras. Primeiro, o pagão usava muitas palavras porque ele iniciava a oração citando o nome de todos os deuses que ele conhecia. Deus A, Deus B, Deus C, Deus E, Deus F, G, H. Por quê? Porque a expectativa é que pelo menos um deles pudesse ouvir. Então, quanto mais eu mencionar, mais garantido eu tenho de que um deles vai ouvir minha petição. Por isso que eles gastavam tanto tempo no começo da oração falando os nomes dos deuses. Mas o segundo sentido aqui está relacionado às fórmulas de oração que eram muito conhecidas no mundo antigo. Haviam fórmulas de oração que as pessoas diziam certas coisas e pronunciavam certos sons, e a garantia é: se você repetir a oração exatamente como eu ensinei, mencionando o nome de todas as divindades, então a sua oração será atendida. Por isso que os pagãos utilizam muitas palavras, porque eles precisam chamar todas as divindades que conhecem, e eles precisam repetir rigorosamente todas as palavras ensinadas na fórmula de oração. Fazendo isso, então, eles vão conseguir persuadir uma daquelas divindades a ouvir o seu pedido. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que eles não devem fazer isso achando que vão conseguir impressionar o Senhor com a quantidade de palavras que eles pronunciam. E você já prestou atenção como nós gostamos de tentar impressionar o Senhor? Eu fiz um teste numa congregação que pastoreei para verificar isso na prática. Eu pedi aos irmãos que quando eles fossem orar, eles escrevessem a oração que eles estavam fazendo ao Senhor. Então, senta com um papel e com uma caneta e anota tudo que você vai falando, para a gente avaliar o tipo de oração que a gente realizava. Um dos irmãos, que era aquele que mais orava, ele me trouxe o papel dele. Ele orava em média 2 horas por dia. Falei, esse irmão vai me trazer uns 30 rolos de papel. Ele trouxe menos de meia página de papel, de uma folha. Eu perguntei, o irmão não conseguiu orar como o irmão costuma orar habitualmente? Falou, não, eu orei. Falei, mas isso aqui não dá 1 minuto. Não, mas é porque eu gosto de ficar dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque na nossa cabeça conta, né? Se eu ficar meia hora, aleluia, eu estou orando, Jesus, eu estou aqui de joelho, aleluia, 10 minutos, oh glória, já foi 10, eu vou vencer. A gente acha que no final de 1 hora, nós vamos chegar diante de Deus e Ele vai falar como? Arrasou, 1 hora foi excelente. O que Jesus está dizendo é que nós não vamos conseguir impressionar o Senhor com isso. As nossas orações não devem ser feitas para tentar impressionar o Senhor. A pergunta é, por qual motivo então deveríamos orar? Se nós não devemos orar para tentar impressionar o Senhor, por qual motivo um cristão deveria orar? E aí eu queria colocar um comentário do Craig Keener, que ele explica isso para a gente. A oração não deve ser feita como se as palavras ou fórmulas conquistassem o favor de Deus, mas como expressão de confiança em um Pai que já conhece nossas necessidades e apenas espera que seus filhos expressem sua dependência dele. Orar não se trata de tentar convencer ou persuadir a Deus
com os nossos argumentos e com as nossas palavras. Orar é a maneira como nós expressamos a nossa confiança no Senhor, que Ele cuida das nossas vidas. E você viu como é uma aproximação diferente? Enquanto os pagãos querem persuadir e convencer pelo uso excessivo de palavras, os discípulos de Jesus querem apenas tornar conhecido a Jesus, porque eles sabem que Jesus está cuidando da vida deles. Eu estou trazendo os meus pedidos a Jesus porque eu confio que Ele está cuidando de mim. E esta é exatamente a ênfase do versículo 8. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Isso é maravilhoso ou não é? O texto aqui está assumindo duas coisas. Primeira coisa, todo ser humano tem necessidades básicas para sobreviver. Todos nós temos necessidades que precisam ser supridas para a nossa subsistência. A segunda coisa que o texto assume é que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, todas. Por que você acha que você precisa convencer o Senhor de uma coisa que Ele já sabe? Por que você acha que você precisa insistir com o Senhor se Ele conhece você? Por isso que nós não devemos orar como gentios. O povo do Senhor se aproxima dele para orar porque confia no seu cuidado e na sua provisão. Não é para convencê-lo, não é para persuadi-lo. O nosso Deus nos conhece, como também Ele conhece todas as nossas necessidades. O que faz então que uma pessoa se aproxime de Deus para orar de maneira errada é a falta de conhecimento. Por não conhecer o Senhor, você ora de maneira errada. Por achar que Deus é como os outros deuses das outras nações, você chega diante dele e ora de maneira errada. Este comentário esclarece essa questão para a gente. Em Mateus 6, 7, o problema da ansiedade religiosa se expressa na tagarelice e no uso excessivo de palavras. Em vez disso, suas orações devem refletir a onisciência e a responsitividade de Deus, conforme Isaías 65, 24. Antes que clamem, eu responderei. Como foi lido, nós chegamos diante de Deus com a nossa ansiedade religiosa. Pastor, o que é a ansiedade religiosa? Essa tentativa de querer todas as respostas divinas às nossas questões. Nós queremos que Deus responda tudo. Se eu devo tomar suco de uva ou de morango, se eu devo usar branco ou rosa. Eu preciso que o Senhor responda todas as minhas inquietações. Por causa dessas inquietações religiosas, os gentios fazem uso extensivo das palavras. Eles se tornam tagarelas. Eles querem convencer suas divindades. Porém, os discípulos de Jesus, eles não oram assim. A oração dá aos discípulos de Jesus duas oportunidades. Primeira oportunidade, revelar que nós conhecemos as características do Senhor. Enquanto nós oramos, a gente mostra que nós conhecemos o Deus para quem nós oramos. E quais são as duas características do Senhor destacadas aqui? Onisciência, responsividade. Sabe o que é a onisciência? É o fato de que o Senhor conhece as necessidades de todo o seu povo. O Senhor sabe tudo o que acontece na sua vida. O Senhor sabe tudo o que você precisa hoje. Ele é onisciente. E quando nós vamos orar, a gente precisa saber disso. Sabe quem é que não conhece a sua vida milímetro a milímetro? Eu e os irmãos que aqui estamos. Mas quando você for orar, você precisa ter consciência disso. O que eu posso dizer ao Senhor se Ele já sabe tudo? De fato, Ele já sabe. Mas além da sua onisciência, há também a sua responsividade. Davi nos Salmos chamava isso de o Senhor não nos deixará envergonhados. Sabe o que significa na prática? Que
as nossas orações serão respondidas de maneiras adequadas pelo Senhor. Ou seja, a oração ela não fica vazia, a oração tem uma resposta. Mas a questão é, será que nós estamos orando? Será que nós estamos chegando diante de Deus com a consciência de quem é Deus? A gente sabe que Ele nos conhece? Se alguma vez já teve essa impressão enquanto estava orando? Uma vez eu fiquei com uma vergonha terrível quando eu me lembrei disso na oração. Eu estava contando para Deus uma história e de repente eu fiquei com vergonha que tinha um aspecto da história que eu não estava contando. Eu falei, Deus, me perdoa que eu estou contando só um pedaço da história. Eu esqueci de contar, eu esqueci que o Senhor sabe de tudo. E estou achando que eu vou convencer o Senhor com o meu argumento. É que nem briga de casal. Briga de casal sempre tem um com uma razão. Até que você vai ouvir os dois e você descobre que não é uma razão, é uma história completa. É uma história completa. Só que Deus sabe a história completa. Deus sabe as suas intenções todas. Então, quando você vai se aproximar dele, você tem a oportunidade de revelar que você sabe para quem você está orando. Mas, além de revelar o conhecimento que nós temos em Deus, a oração também nos dá a oportunidade de expressar a nossa dependência do Senhor. Porque apesar de saber que Ele conhece todas as nossas necessidades, nós, como bons filhos dEle, reconhecemos o quanto precisamos da sua intervenção sobre as nossas vidas. Quando a gente ora, a gente expressa exatamente esta confiança. Por isso que a pessoa que ora de maneira errada, ela revela tanto um desconhecimento de Deus, como uma falta de confiança nele. São os pagãos que oram assim. Aí dentro desse contexto que eu acabei de explicar a vocês, vem a questão da ansiedade humana. Eu preciso tanto de uma resposta do Senhor. Mas o que você está procurando é uma resposta ou você estava tentando convencer Deus antes de chegar aqui? Você já preparou argumentos bem elaborados e você tem repetido a Ele cada vez coisas mais elaboradas e robuscadas para tentar dizer a Ele, está vendo? O Senhor precisa fazer isso. Porque eu lhe apresentei argumentos definitivos que a minha causa é legítima. Você está procurando uma resposta do Senhor? Ou você sequer está orando? Que tipo de oração você tem feito a Deus? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder hoje à noite. Para suas ansiedades, para suas inquietações, como você tem se aproximado de Deus? Como um pagão? Ou como um discípulo de Jesus? Para te ajudar a responder isso, eu queria então partir para as aplicações, para trazer um pouco de clareza ao nosso entendimento. Primeira aplicação. Não faça da oração um instrumento para manter falsas esperanças. Isso foi o primeiro ponto que veio à minha cabeça. Não é difícil encontrar alguém que está orando de maneira errada. Não é difícil encontrar alguém que está orando como um pagão. A pessoa que fica repetindo para tentar convencer a Deus e impressionar a Deus pelas suas longas horas. A todo custo ela quer mostrar ao Senhor que Deus não tem outra alternativa. Ou o Senhor me dá, ou eu vou voltar aqui todos os dias. Repetir as mesmas coisas, dizer as mesmas coisas, e insistir por anos, por décadas, pela minha vida inteira, se for preciso. Nós encontramos pessoas que fazem isso. Quem ora assim, nem de longe expressa alguma confiança no Senhor. O que essa pessoa está fazendo é exigindo que o Senhor faça as coisas do seu modo. Deus, 5 coisas que o Senhor precisa fazer. Se o Senhor não quiser fazer, me dá poder que eu faça. É isso. Eu já sei o que o Senhor precisa fazer. É só anotar. Está anotando? Se o Senhor não anotar, eu volto aqui amanhã e repito de novo. E depois de amanhã. E a gente vai se aproximando de Deus assim. Com uma presunção de que Ele é como se fosse um Papai Noel.
vai olhando os nossos pedidos e, você foi um bom menino, toma isso. Não, você foi uma menina, um carvão esse ano para você. A pessoa não ora expressando confiança, ela ora exigindo coisas ao seu modo. O que se torna um problema quando as coisas começam a dar errado. Porque na nossa cabeça, Deus vai responder essa oração a qualquer momento. Nós construímos uma ideia de que a qualquer momento pode dar certo. Está lá você, orou antes de ir na concessionária comprar o carro. Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, vai passar minha ficha. Ai. Aí vai lá e passa a ficha. Deus mandou o carro, agora ele tem que mandar o quê? O dinheiro para pagar o carro. E você entra nisso, aí atrasa um mês, atrasa 2 meses, você esconde o carro na casa do cunhado, para o banco não levar, e começa a pensar, não, a qualquer momento as coisas vão mudar. E começamos a construir falsas esperanças que fomos nós mesmos que criamos. Porque oração para nós é impor ao Senhor a nossa vontade. O Senhor tem que fazer. Então, não tem a ver essa aí com a passagem daquela mulher que todo dia está no juiz pedindo para ele julgar a causa dela? Alguma coisa que Tem. Eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar isso que estou dizendo, que é a oração de um soldado desconhecido numa batalha civil que aconteceu nos Estados Unidos. Encontraram o corpo de um soldado. Dentro do corpo desse soldado tinha um papel com uma oração. É chamada de oração do soldado desconhecido porque ninguém sabe o nome desse soldado, dentre os muitos soldados que morreram de desconhecido. A oração dele é muito linda e eu trouxe aqui para exemplificar para vocês o que é uma oração que expressa confiança no Senhor. Pedi a Deus forças para realizar. Fui feito fraco para que aprendesse humildemente a obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer coisas maiores. Recebi enfermidade para que eu fizesse coisas melhores. Pedi riquezas para que eu fosse feliz. Recebi pobreza para que eu fosse sábio. Pedi poder para que tivesse o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu desfrutasse a vida. Recebi a vida para que eu desfrutasse todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que eu esperei. Quase apesar de mim mesmo, minhas orações não ditas foram atendidas. Dentre todos os homens, eu sou ricamente abençoado. A beleza dessa oração é mostrar que nós somos viciados em nossos desejos. E esses vícios acabam construindo falsas esperanças. Não, Deus tem que fazer. Pastor, o meu pedido é bom. Sim, o seu pedido é bom. Mas a oração não é isso. A oração não é convencer Deus. A oração é a oportunidade de você revelar que você conhece Deus e de que você confia em Deus. E que se você confia em Deus, você traz o seu pedido a Ele porque você confia nele, que Ele está cuidando da sua vida. Você pede uma coisa e sabe que o melhor de Deus é o que vai vir para a sua vida. Não é o que você está pedindo, é o cuidado intenso dEle. Será que você já não está recebendo as suas orações e tendo elas atendidas? Será que o que você colocou como um desejo não foi uma coisa pela sua própria cabeça, estabelecido por você? Será que você não está sofrendo com isso? E aqui eu faço uma segunda aplicação para nos ajudar a responder. Seu desconhecimento sobre o Senhor tende a potencializar seu sofrimento. Isso aqui é um ponto importante, porque quando nós pensamos no conhecimento que nós temos de Deus, a maioria das pessoas cria um conhecimento do Senhor que vem das suas próprias conclusões. É o que elas acham. Elas acham alguma coisa sobre Deus e creem no Deus que elas compreenderam a partir da sua imaginação.
Por isso que ouvindo uma pessoa falar sobre Deus é diferente do que outra pessoa diz. Que a gente começa a ouvir que muitas pessoas acreditam em Deus, mas têm visões muito diferentes. Porque elas não estão crendo no Deus da revelação da Bíblia, elas estão crendo no Deus imaginado por elas. O problema é quando nós passamos a usar esta imagem de Deus para tentar explicar a dura realidade da vida. Deixa eu citar este exemplo para esclarecer isso para vocês. Alcimar, minha esposa, ficou internada em 2020 com Covid. Uma serva do Senhor muito piedosa ligou para ela e disse: olha, você está saindo do hospital, né? Eu senti de Deus de te falar. Você está saindo porque Deus está lhe dando a oportunidade de você mudar a sua vida. Deus está lhe dando a oportunidade de você fazer as coisas direito. E aí ela ficou assim meio desolada, porque ela não sabia que estava fazendo uma coisa errada e que estava sendo punida por Deus por fazer uma coisa errada. E que quando ela saiu do hospital, ela descobriu isso, então ela precisaria mudar o seu modo de vida, porque Deus estava aborrecido com alguma coisa que ela não sabia o que era. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós temos a impressão que nós estamos sendo punidos por Ele de alguma maneira. E as pessoas gostam de fazer isso. Quantas pessoas lhe acusam por você estar ofendendo a Deus de alguma maneira, por um sofrimento que você passa? Está vendo por que sua vida não dá certo? Aí vem a resposta assim mais esquisita. Sua vida não está dando certo porque você dorme sem camisa. Sua vida não está dando certo porque você não vem para a igreja todo dia. Sua vida não está dando certo. E aí a pessoa começa a apontar o que ela acha que é Deus. Aí você fica pensando: mas eu não sabia disso. Então quer dizer que eu estou sendo punido por uma coisa que eu não sabia que era errado? Então Deus deixou de ser aquele que responde às suas orações e passou a ser aquele que pune você, mesmo que você não saiba que está fazendo coisas erradas. E por que eu estou colocando isso? Porque a vida pode ser potencialmente pior do que ela já é, quando você desconhece o Senhor. Está lá você diante da vida, tentando que Deus explique por que as coisas deram errado. Senhor, por que está dando errado? A vida não já está difícil? Já, está muito difícil. E o que você está procurando? Uma resposta de... Não, você não está procurando uma resposta. Você está tentando manipular Deus. Você está querendo dizer para Deus: se o Senhor não fizer assim, do jeito que eu estabeleci, o Senhor não está cuidando de minha vida. Aí a nossa vida, que já é difícil, fica ainda mais angustiante. Porque alguém vai chegar e vai nos culpar de fazer alguma coisa, ou nós mesmos. Pastor, será que eu não estou sofrendo? Porque um dia eu acordei de manhã, passei na porta da igreja e cuspi no chão. E eu cheguei em casa e fiquei pensando: meu Deus, eu cuspi na porta do templo. Será que não é por isso que eu estou sofrendo esses anos todos? Quando na verdade o que você está fazendo é pegando o seu conhecimento do Senhor, que é muito errado, e tentando explicar por que você não consegue manipular o Senhor, que também é muito errado. Você quer parar de sofrer por não ter as suas orações atendidas? Conheça o Senhor para quem você ora. Conhecendo o Senhor, você sabe que Ele cuida da sua vida. E essa é a terceira aplicação que eu quero fazer. Preferir respostas exatas nos impede de ver a provisão do Senhor. O que algumas pessoas querem é uma resposta exata. O Senhor tem que fazer exatamente do jeito que eu sonhei. Exatamente do jeito que eu disse. Por isso que elas preferem orar como pagãos. Porque elas querem mandar em Deus, convencer a Deus, manipular a Deus. E por achar que podem convencer o Senhor, elas ficam repetindo as coisas, insistindo, apresentando seus argumentos. Isso é problemático. Nós não deveríamos insistir nesse tipo de atitude.
A prática da oração deveria nos ajudar a perceber que mesmo que as coisas não estejam acontecendo do nosso modo, o Senhor está cuidando de você. Eu não sei como o seu dia começou, não sei o que você tomou de café da manhã, não sei o que você almoçou, mas eu tenho certeza que quando você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre sua vida. Prova disso é que você está vivo. Aí você começa a avaliar a sua vida pelas suas exigências. Ah, não, Deus, eu quero exatamente, eu exijo. Eu vou colocar Deus no canto da parede. Ou Ele me dá ou Ele me leva. Isso não dá certo com a sua esposa. Isso não dá certo com o seu marido. Você acha que vai dar certo com Deus? Para com isso, só. O que você está fazendo é agindo como um pagão. Se nós conhecemos de fato o Senhor, nós deveríamos celebrar todos os dias o cuidado do Senhor. Porque de fato, nós não sabemos como o Senhor muitas vezes está trabalhando, mas a gente acredita que Ele está trabalhando. Existem situações que a gente não entende. A gente olha para o lado e fala, rapaz, está difícil o trem, está difícil. Você foi abandonado por Deus? Não. Eu não consigo entender a realidade da minha vida, mas abandonado pelo Senhor, não. Ele está cuidando de mim. Ah, mas você pediu para o Senhor exatamente isso, Ele não te deu. Não, eu não pedi exatamente isso. Eu pedi ao Senhor aquilo que eu precisava. E Ele, como um bom pai, está cuidando de mim naquilo que Ele sabe que de fato eu preciso. Não são os meus desejos, é a vontade dEle. E por isso que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que vai prevalecer aqui na terra e no céu. Deixa eu fazer essa pergunta só para ver se você está entendendo. Quem é que prometeu ao homem dar a ele tudo se ele dobrasse e o adorasse? É o tinhoso, o diabo que fez isso. Oh, se você dobrar e me adorar, olha aí, eu vou te dar tudo, tudo. E o diabo está ganhando muita gente assim. Isso é um pai irresponsável. Nem pai não fazia isso por filho. O pai verdadeiro que cuida de nós não vai fazer isso por você. Ele está cuidando da sua vida. Última aplicação e eu termino aqui. Confiar nas suas sensibilidades espirituais, mais do que no conhecimento do Senhor, pode ser um obstáculo à vida de oração. O que seria a sensibilidade espiritual que eu estou chamando aqui? É a maneira como nós costumamos ver a resposta do Senhor em tudo. Você já viu que tem pessoas que são assim? Tudo que acontece tem uma resposta. Ela acorda dizendo, Deus falou comigo. O que aconteceu? Tive um sonho. Acordei que eu estava nadando numa piscina cheia de fezes. É Deus dizendo que vai vir muito dinheiro no meu bolso. Eu falei, irmão, isso aí, se você for lá na HPAP e contar para o pessoal, eles deixam você passar uma semana dormindo lá de graça. Nós gostamos dessa sensibilidade espiritual. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele me disse isso, essa manhã Deus me deu um livramento. Eu gosto de ouvir testemunho e falei, qual foi? Conta, é um milagre. Ah, botei o celular para despertar, o celular não despertou. Falei, tá, e qual que é o livramento? Foi esse o livramento. Ele tinha que despertar para mim trabalhar. Eu tenho certeza que eu ia trabalhar e ia acontecer alguma coisa de ruim. Quando o meu celular não despertou, Deus me deu o livramento e eu não fui trabalhar. Irmão, o que é isso aí? Nós costumamos fazer isso com muita frequência. Quando a gente quer, a gente procura sinal de Deus onde a gente nem imagina. E as nossas sensibilidades espirituais nos impedem de orar. Porque ao invés de expressar ao Senhor a nossa confiança, a gente fica procurando respostas onde não há. Isso é terrível.
Porque você pode estar sofrendo por causa da sua sensibilidade espiritual. Pastor, eu estava em casa e sonhei com um caminhão que parava na porta da minha casa. Eu botava tudo e eu ia embora para o Maranhão. Eu só vim dizer para o senhor que eu estou indo embora segunda-feira. Calma, irmãos, dá uma segurada. Você orou ao Senhor? Você falou com Deus sobre isso? Não, nem precisa. O meu sonho é mais do que suficiente. O desejo já estava no meu coração. Não brinca com a vida assim não, irmão. Não brinca com a vida assim não. Você não conhece Deus não? Você não sabe que Ele cuida do seu povo? Então ore a Ele. Ore a Ele dizendo o quanto você confia nele. O quanto a sua vida está entregue a Ele. E peça ao Senhor uma direção certa para a sua vida. Não age assim dessa maneira, porque depois, quando você for embora e tudo der errado, aí volta. E quando chega aqui, a gente esquece que a gente foi embora, porque diz que foi Deus que mandou. Sabia disso? A gente esquece dessas coisas. Vai embora, faz bobagem, aí quando volta, voltou, voltei. Deus mandou eu voltar de novo. Uai, mas calma aí, tá confusa essa história. Ele mandou você ir, perder tudo, agora você voltou, sem nada. Como é que está complicado isso aí, não está, irmão? Você está sofrendo por causa das suas sensibilidades espirituais. Não é melhor confiar no Senhor mesmo? Não é melhor se voltar a Ele e pedir a Ele uma direção certa? Isso aqui é importante para todos nós. Que resposta você está procurando de Deus hoje? A de um pagão ou de um cristão? Você quer que Deus faça exatamente o que você disse? Ou você confia que Ele está cuidando da sua vida? Se você confia que Ele está cuidando da sua vida, por que o seu coração está angustiado? Por que você se deixa sofrer pelas coisas que lhe sobrevêm? Deus não está cuidando da sua vida? Ou você acha que Deus não está sabendo o que está acontecendo com você? A hora que Ele descobrir, Ele vai... Nossa, eu não estava sabendo o que está acontecendo com Israel, coitadinho. Deus sabe tudo o que acontece com a gente. A fé humana precisa estar corretamente ajustada no Senhor das Escrituras. E o Senhor das Escrituras é este, que é onisciente. Deus conhece a sua história inteira. Deus conhece até o que está no seu coração, que você não tem coragem de contar para ninguém. Além de conhecer a sua história inteira, Ele também responde o seu povo. A questão é, você está de fato procurando uma resposta, ou você estava só procurando uma confirmação? Não, eu quero só confirmar. Se não for confirmação, eu não quero. Eu só quero que Deus reafirme o meu desejo. Não quero que a vontade dele se cumpra, eu quero que a minha vontade se cumpra. Então você está orando ao Deus errado. O único Deus vivo e verdadeiro, Ele não é como o Deus dos pagãos. Quando nós nos voltamos ao Senhor, não somos nós que convencemos a Ele. Somos nós que somos convencidos por Ele de que Ele está cuidando da gente. Deus está cuidando de você. Eu queria orar por isso. Se coloque de pé, por gentileza. Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui esta noite tem pedidos pessoais. Eu não posso brincar, Deus, com o sentimento dos meus irmãos, com a dor humana. Eu não posso brincar com a angústia que está no coração de cada pessoa. O que eu posso fazer é ensinar o seu povo de que o Senhor nos conhece, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor responde às nossas orações.